Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você tem acompanhado nossos estudos desde o começo, sabe que este é um curso de todos os livros da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Agora estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começar, quero lembrá-lo que este é um estudo apenas introdutório e geral. Na verdade, vocês poderiam gastar a vida inteira estudando a carta de Paulo aos Efésios, abordando versículos por versículo, frase por frase, e meditando, claro, em cada uma das suas palavras. Eu já passei 2 anos pregando todos os domingos sobre os 3 primeiros capítulos desta carta. Exatamente, 2 anos. Vimos que o livro de Efésios tem 6 capítulos e 3 capítulos e meio são doutrinários ou de ensino. O tema principal desta carta, ou desta parte da carta, é a Igreja de Jesus Cristo apresentada como um milagre de Deus. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo descreve a essência, a natureza, a função e o propósito da Igreja de Jesus Cristo. Depois, Paulo inicia a parte de aplicação da carta. Como é comum nas cartas de Paulo, quanto mais profundo é o ensino da carta, mais prática é a aplicação dela. Estes 3 capítulos e meio de ensino talvez sejam o texto mais profundo que Paulo escreveu, e a parte de aplicação a mais prática. Paulo diz que devemos nos despir dos trapos da vida antiga que tínhamos e vestir as capas da nova vida com Cristo, a nova vida com Cristo. De acordo com Paulo, devemos viver em amor, viver como filhos da luz, viver no Espírito, tomar cuidado com a maneira como vivemos e viver nas regiões celestiais em Cristo como parte de sua igreja. Paulo deu nomes, ele deu nomes a esses trapos e capas. Os trapos da velha vida podem ser, por exemplo, a raiva ou a ira. As capas da nova vida são, entre outras coisas, honestidade e amor um pelo outro. É neste ponto que ele dá um grande ensino. Ele ensina que Deus dá à igreja pessoas com dons. Por exemplo, os professores, pastores, que preparam os santos para a obra ministerial. Paulo fez uma importante afirmação em Efésios 4, versículo 12, que deveria servir como objetivo do ministério de muitos pastores. O meu ministério foi muito influenciado por este versículo junto com outros textos do Novo Testamento. Nele lemos que Deus Todo-Poderoso nos confiou a tarefa de ministrar aos chamados leigos. Quando Paulo usou a palavra santos, ele se referiu a todos os membros da igreja, aos crentes. De acordo com Paulo, o professor pastor é como se fosse o técnico e as pessoas da igreja, os leigos, seriam então os jogadores. O trabalho do ministério não consiste de todos os cultos aos domingos. Quando acaba a liturgia do culto, é que começa o trabalho do ministério. De acordo com Paulo, quando acaba o culto e os membros deixam a igreja, é hora deles exercerem o ministério que lhes foi confiado. Devemos lembrar que o objetivo do pastor é equipar, aperfeiçoar, edificar, inspirar, instruir e desafiar os leigos a saírem e exercerem seus ministérios. Esse é um fator muito importante referente à natureza, à função e o propósito da igreja. No capítulo 5, percebemos que o lugar mais difícil para começar a aplicar os ensinos desta carta é em casa. Paulo exorta os crentes em Cristo a habitar nas regiões celestiais, onde podemos encontrar tudo o que precisamos para viver como um discípulo de Jesus Cristo que nasceu de novo, controlado pelo Espírito Santo. Logo que as pessoas se convertem, querem pregar em estádios, visitar prisões e outros lugares para falar de sua fé. O último lugar onde querem aplicar essa nova vida em Cristo e o fruto do Espírito é dentro de casa. Mas Paulo diz que é por aí que devemos começar. Agora ouça com atenção esta oração que se chama o grande teste. Senhor Deus, ajuda-me a andar perto de Ti, para que aquelas pessoas mais próximas de mim vejam que eu vivo de acordo com o que falo e que Cristo é real para mim. Para aquelas pessoas que só vejam uma vez ou outra, é fácil ser gentil e paciente, mas é na minha casa, com as pessoas com quem mais convivo, que é mais difícil para mim. Se o Senhor não controlar meus lábios quando eu estiver em casa, não serão hinos de louvor que sairão deles. Quando estou irritado, passando por tribulações, é melhor que ninguém apareça na minha frente, porque não conseguirão ver o seu amor em mim. Mas, Senhor, dê-me uma vida de louvor e vitória nas pequenas coisas. Senhor,
Dê-me sua tranquilidade diante de cada temor e sua paz para cada lágrima derramada. Faça minha vida cheia de paz e tranquilidade. Faça da minha vida, Senhor, quer na dificuldade ou não, um caminhar de graça. Em nome de Jesus, ajude-me com aquelas pessoas com quem vivo no dia a dia, para que eu passe nesse teste. Esta é a oração de pastores, de pais e mães tementes a Deus. Por que é mais difícil viver a vida cristã em casa, hein? Porque em casa somos nós mesmos. Mostramos uma cara para o mundo, outra cara para quem trabalha conosco e outra cara para nossos amigos, mas na maioria das vezes a cara que a família vê é ainda uma outra. Quando chegamos em casa e a porta se fecha, somos nós mesmos. E é aí que a realidade de Cristo deve ser vista em nossa vida. É por isso que Paulo inicia a sessão de aplicação da carta em casa. Ouça o texto de Paulo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo contribuiu com um dos melhores ensinos sobre o casamento encontrados na Bíblia. Ele afirma que as mulheres devem estar sujeitas em tudo a seus maridos e reverenciá-los. Isso é muito difícil para muitas mulheres. É por isso que muitas mulheres dizem que não gostam dos ensinos de Paulo. Mas se realmente compreendermos o que Paulo quis dizer, perceberemos que, como já vimos, Paulo valoriza a mulher, e muito. Aliás, em todos os lugares onde o Evangelho de Cristo chega, a mulher passa a ser valorizada. Ao mesmo tempo que Paulo diz que a mulher deve ser pastoreada pelo marido, e portanto estar sujeita a ele em tudo, também afirma que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É impossível ter duas pessoas no comando. Numa aeronave, por exemplo, existe só uma pessoa que responde por todo o comando. Alguém tem de se responsabilizar. Um comandante não delega responsabilidade a apenas tarefas para outras pessoas. Se alguma coisa der errado, quem terá que responder pelo erro é o comandante. Ele pode delegar incumbências, mas a responsabilidade de tudo está sob comando dele, do comandante. Quando Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, ele está dizendo que toda a responsabilidade pelo casamento e pela família é dele. E esta é uma responsabilidade muito grande. Deus fez o homem responsável por todas as áreas da casa. Se as coisas não saírem bem na área financeira, ou com a educação dos filhos, ou em qualquer outro setor da casa, o homem vai prestar contas. É de extrema importância que o homem entenda que Deus deu a ele a responsabilidade por todas as áreas da casa. É por isso que Deus falou para a mulher facilitar o trabalho do homem, afinal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Paulo está dizendo para que a mulher seja parte da solução e não do problema. Quando ele manda que a mulher se sujeite ao marido, ele está dizendo que o marido deve ser para ela o que Cristo é para a igreja, e que a mulher foi feita para ser o que a igreja é para Cristo. Quando a Bíblia fala sobre o casamento, usa o modelo de Cristo com a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro também apresenta o modelo de Cristo com a igreja quando fala sobre o casamento. Cristo é o pastor e a igreja, a ovelha. Neste modelo, a mulher é a ovelha e o marido o pastor. Portanto, mulheres, deixem que seus maridos pastoreiem e cuidem de vocês. Deixem que cada marido seja para sua mulher como Cristo é para a igreja. Voltando a Paulo, ele também remete a Cristo e à igreja o grande pastor e a ovelha. Portanto, para quem é mais difícil, hein? Para o pastor ou para a ovelha?
para quem deve ser como Cristo ou para quem deve ser como a igreja. O homem recebeu toda a responsabilidade pela casa. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Pesquisando mais sobre esse texto, descobri que no grego a expressão assim como significam exatamente da mesma maneira. Portanto, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, cada marido deve amar sua mulher, entregando-se por ela. Já cheguei muitas vezes em casa com a sensação de que não tinha mais nada para dar a ninguém. Trabalhando o dia inteiro como pastor, sentia-me como uma esponja que já tinha sido totalmente sugada e precisava sugar um pouco. Mas, quando entrava em casa, lá vinham minhas 4 esponjinhas para tirar minhas últimas forças. Elas precisavam absorver. E depois ainda tinha a esponja maior preparando o jantar, que também precisava absorver um pouquinho. Eu me lembrava deste versículo: maridos, ame cada um a sua mulher e família, assim como Cristo amou a igreja. O problema é que eu achava que não tinha mais nada para dar. E minha vontade era dar uns trocados para as crianças e mandá-las comprar uns docinhos lá na padaria. Eu queria ir para o meu quarto, fechar a porta, talvez ler o jornal. Na carne, na minha natureza, sem a ajuda de Deus, era isso que eu queria fazer. Mas a ordem é entregar-se a si mesmo, como Cristo entregou-se pela igreja. Amá-los como Cristo amou a igreja. Jesus se dirige a todos os pais em Mateus capítulo 5 com as seguintes palavras: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Juntando tudo, a tarefa do homem é a seguinte: ame como ele amou, entregue-se como ele se entregou, seja para sua mulher e filhos como ele é. Esta é uma responsabilidade muito grande e todos os homens precisam entender a importância. Como esposa e mãe, se você estiver vivendo com um homem que tem o carisma, porque vive em Cristo nas regiões celestiais e ama como Cristo amou a igreja, você não tem por que hesitar em se deixar ser pastoreada por ele e deixar que ele seja o cabeça da casa. Mas temos que terminar hoje. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.